Boa noite, pessoal. Boa noite aí os que estão em casa nos assistindo e para aqueles que também posteriormente vão assistir a gravação, certo, Vivi? Assim, às vezes a gente assiste a gravação, né? Então, para quem está assistindo a gravação também, muito bem-vindo novamente à nossa reunião semanal com a palestra, com o Evangelho aqui do Caritas. E hoje eu trouxe um tema aqui para vocês que me veio como uma dica lá de cima sobre um tema que a gente muitas vezes não presta atenção, a gente não toca no assunto. Às vezes a gente lê algum texto que fale sobre isso, que às vezes mais parece um texto de autoajuda do que propriamente algo que tem uma conotação religiosa. E não que o Espiritismo tenha assim, esse viés exclusivamente religioso, ele tem o viés motivacional também, né? Isso é uma das coisas que eu gosto bastante do Espiritismo. Ele é, digamos assim, motivador no sentido que ele te traz reflexões para você tentar compreendê-las, e muitas vezes isso se faz, às vezes até numa releitura. Vide exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é, Marcos? Que a gente lê lá uma passagem e um tempo depois a gente lê a mesma passagem e a interpretação ela é totalmente diferente para a gente. Por quê? Porque a gente tem todo um processo de maturação espiritual, que a gente está numa jornada evolutiva, então muitas vezes a gente está avançando, outras vezes é por prestar mais atenção de uma forma diferente, ou até estar num momento de vida diferente que nos faz ter olhos para enxergar aquilo de uma forma totalmente nova, totalmente renovada, por que não? Então nesse ponto eu acho que o Espiritismo ele nos traz essa vantagem. E aí o tema que eu trouxe aqui para vocês é o saber escutar. Que muitas vezes a gente não escuta os chamados diários, muitas vezes a gente não escuta aquela vozinha interior que nos traz novas ideias ou nos guia para novos caminhos, botando novos horizontes na nossa mente mesmo, né? Através de pensamentos que surgem que parece que é do nada, né? Parece que é do nada. E a gente fala, não, tem coisa aí, muito obrigado. Né? E a gente às vezes para e pensa e agradece, que esse é o certo. E muitas vezes a gente nem dá conta e fala, que ideia maravilhosa que eu tive. Né? E muitas vezes você foi inspirado, não partiu apenas e somente de você essa nova ideia. Até aconteceu uma coisa interessante esses dias. Eu estava na minha clínica, como a maioria sabe que eu sou dentista. Estava na minha clínica, eu tenho um monitor, uma televisão assim, para que o paciente assistindo vídeos, música, assim, alguma coisa assim para tranquilizar as pessoas. Se a pessoa pede, eu boto lá algum programa específico e tal. E aí de manhã estava uma manhã assim meio friozinha, estava um dia até tranquilo. Eu falei, nossa, hoje está legal para ouvir uma musiquinha assim de meditação, né? Vou deixar aqui para a minha primeira paciente, que eu sei que ela tem medo de dentista. Quem não tem, né? Até eu tenho quando eu sento ali na cadeira. E aí o que aconteceu? Eu pus lá música, pus no YouTube, músicas de meditação, relaxamento. Boa noite, boa noite. Eu pus músicas de meditação e relaxamento. E aí apareceu uma paisagem, assim, algumas pessoas sentadas num lugar no campo, cantando uns, em inglês, tal, umas músicas bonitas, né? E assim, de violão e tal. Eu ouvi aquilo, falei, nossa, maravilhoso. Isso aqui está combinando com o dia. E aí minha paciente chegou, sentou e falou, nossa, o doutor está inspirado hoje. Está até ouvindo louvor. Eu falei, como assim louvor? Isso aqui é música de louvor evangélico. Eu falei, poxa, mas eu nem prestei atenção nisso. Eu prestei atenção o quê? Na harmonia da música, né? Na empolgação das pessoas, na qualidade daquilo tudo que eu estava vendo na imagem e que tranquilizou o ambiente. E tanto faz, né, Gustavo? Se é espírita, se é evangélico, seja lá o que for. Eu falei, porque você é evangélica? Eu sou. Eu falei, olha, maravilhoso, então, nota 10, porque eu gostei muito disso. Isso aqui traz elevação. Isso aqui traz um momento diferente daquele cotidiano que nós temos todos os dias. Então, a apresentação é mais ou menos em cima disso. Envolvidos que estamos com tantas atividades, nos encontramos diariamente mais atentos às nossas próprias ações do que conectados com o que está ao nosso redor. Então vamos lá. De manhã a gente acorda, né? Toca o despertador. Né? Eu estou me colocando nessa situação. Toca o despertador. Meu Deus. Desliga o despertador. Levanta.
Nossa, daqui 1 hora eu tenho que estar no trabalho. Vamos correr. Vamos correr. Aí a primeira coisa que a gente faz, dá uma olhada no celular. Hoje em dia é assim, né? Lá nos tempos passados a gente não estava muito ligado no celular, nem tinha todas essas ferramentas de comunicação. Então você levantava, espreguiçava, ia no banheiro, lavava o rosto, escovava os dentes e tal. Depois ia lá tomar o seu café. Às vezes, se dava tempo, você abria um jornal, né, Marcos? Abria um jornalzinho lá, folhava o jornal, pegava, olhava, tal, e terminava de tomar um café para o trabalho. E quando não dava tempo, o jornal ficava para depois. Aí a primeira coisa que a gente faz já é olha o celular. Aí já vem uma mensagem. Aí você olha lá, bom dia! Que seu dia seja iluminado. Né? Aí você fala, pô, que legal, aquela pessoa lembrou de mim, né? Aí você olha os grupos, tem 300 mensagens iguais a essa, né? E aí você fala, meu Deus do céu, quanta informação, logo cedo. Aí você já começa a parar de pensar individualmente numa situação agradável, que de repente foi de um amigo que te mandou uma mensagem, ou até alguma coisa do seu trabalho que você tem que chegar um pouco antes, ou prestar atenção naquilo durante o dia, ou outras coisas mais. E aí você se perde numa montanha de informações. E aí você fala, meu Deus, e agora? Tem que responder isso aqui. Nossa, quanta coisa, né? Quanta coisa. E aí você, quando você olha, você já está atrasado, não é isso, Gustavo? Você está atrasado. Você perdeu tanto tempo respondendo aquilo. Alguém da sua família veio, trouxe alguma informação nova que também você precisou parar, responder, resolver. Quando foi, você chegou atrasado no trabalho e o seu dia vira o quê? Uma roda viva. Né? Vira uma roda viva. Aquela coisa fica, vira uma coisa assim interminável e que você não consegue, digamos assim, solucionar de uma forma tranquila e serena. E aí o que acontece? Você entra num processo de certo desequilíbrio. Não vou dizer que esse desequilíbrio necessariamente seja o desequilíbrio de você sair fazendo loucura, mas é o desequilíbrio de você sair contra o fluxo natural da vida. E é o que nós fazemos diariamente. Nós saímos do fluxo natural da vida, do despertar e gradativamente ir assumindo, vamos dizer assim, as nossas tarefas, responsabilidades e no decorrer do dia desenvolver isso de uma forma tranquila, serena. Parando muitas vezes para refletir a respeito do que nós estamos fazendo, e se nós estamos fazendo bem feito, ou estamos fazendo de uma forma estapafúrdia, não é? Mal feito, ou que muitas vezes até as pessoas percebam e falam, nossa, que pessoa atrapalhada. Não é? E às vezes nós estamos metidos nisso aí mesmo e nem percebemos. E aí vai, agora funcionou, né? Passamos então a maior parte dos nossos dias em relações superficiais, sem observar de forma atenta aos acontecimentos, sem tirar lições proveitosas daquilo que vivenciamos e o pior, sem interagir de forma construtiva com os nossos companheiros de jornada. Eu, você, eles. Você estava tão preocupado com a viagem que você ia fazer com a sua família? Se vocês teriam lá o Uber que ia buscar vocês, ou o táxi no horário certo, se vocês chegariam no horário certo no aeroporto, se vocês fariam o check-in adequadamente, se não esqueceu o passaporte, se não esqueceu o carrinho do bebê, se não esqueceu a mala com blusa, talvez esteja frio lá onde vocês vão, se não esqueceu de colocar o passaporte, os documentos, ou dinheiro, ou cartão, e aí você embarcou na viagem, aí você reclamou do serviço de bordo que foi demorado, e aí você chegou no lugar, o carro que você alugou não estava lá, e você teve que esperar 2 horas para até providenciarem um carro. Aí você chegou no hotel, não dava para fazer check-in, porque você chegou antes. Aí você brigou com o gerente do hotel, e aí você se indispôs com o seu cônjuge, com seus filhos. E aí quando você viu a viagem passou, e você fala, meu Deus, não aproveitei nada. Será que a gente já fez isso alguma vez? Com certeza, né? Com certeza, algumas coisas dessas já aconteceram. E isso não é só o cotidiano. Então, até nos momentos que a gente deveria parar e fazer as coisas de uma forma tranquila, a gente acaba não fazendo, acaba não aproveitando, acaba não interagindo, acaba não prestando atenção naqueles que estão ao nosso redor e que muitas vezes estão ali pelo simples prazer de estar com você, ou você com eles. Não é isso, Luiz? De você conviver, de você olhar nos olhos, né? Durante o café da manhã, olhar nos olhos, está tudo bem. Parar 5 minutos e prestar aquela atenção, não é? Eu, como dentista, no consultório mesmo, olhar para os meus pacientes, e aí, tudo bem? Não é só o dente, é uma pessoa que está ali, uma pessoa que às vezes vem ali porque ela gosta do espaço, ela teria
N possibilidades em outros profissionais, mas ela vai ali porque ela gosta do espaço. Alguma coisa agrada, o café, a conversa, né? O acolhimento, como o Luiz fala muito. O acolhimento é importante em tudo, em tudo. Quem gosta de ir num consultório médico, chegar lá e tem aquela secretária brucutu, né? Fala assim, carteirinha do convênio. Assina aqui a guia. Aí você assina a guia. Aguarda que o doutor já vai chamar. E parou nisso, né? E você fala, gente, né? Não perguntou bom dia, boa tarde. Nossa, a senhora aqui de novo. Que legal, a senhora gostou aqui da clínica. Isso faz a diferença, não é? E a gente muitas vezes pode fazer isso de uma forma tão legal que as pessoas que estão ao nosso redor vão começar a prestar atenção e nós vamos viver melhor, vamos ter marcadores temporais. Eu gosto muito de falar nisso. Marcadores temporais, o que é isso? A vida entra numa rotina, às vezes num looping de repetições, que você não presta atenção e o que acontece? O tempo passa. Passa de uma forma assim assustadora. Fala, nossa, quanto tempo. Olha, eu vim com os meus filhos nesse passeio há 15 anos atrás. Eles já estão na faculdade se formando. Meu Deus, como passou esse tempo. Mas aquele dia que você esteve com eles, há 15 anos atrás, naquele mesmo espaço, naquele mesmo passeio, excursão, ou mesmo num evento familiar, seja onde for, aquilo ficou marcado. Porque foi um momento diferente. Um momento diferente. E esse é o marcador temporal. Isso faz com que a vida nos pareça muitas vezes passar de uma forma mais legal. Às vezes até não tão acelerada como o mundo atual nos faz pensar, não é? Ou sentir. Porque as coisas são... Estava lendo esses dias que o volume de informações aumentou de uma forma tão grande, de uma forma exponencial com as redes sociais, mídias e tudo mais, que é impossível para qualquer pessoa em sã consciência estar atualizado em tudo. Não tem mais como, né? Tem diversas fontes, diversas coisas. E se você quer entrar nessa loucura, você vai ter menos tempo para interagir, menos tempo para o seu convívio e para a sua saúde física e mental. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar muito. E aí eu coloco aqui. E aqui, então, percebemos que não estamos ouvindo atentamente o ensinamento da vida. E aí vai chegar aquela velha brincadeira, né? De que ninguém disse no leito da morte, se eu tivesse passado mais tempo no escritório. Alguém já falou isso? Não, né? Se eu tivesse trabalhado mais. Não. Trabalho é importante, não é? As nossas responsabilidades são importantes porque muitos dependem dela. Mas eu não tenho família, tal, sou eu só. Não tem problema. A sociedade depende de você. Tem pessoas que se beneficiam direto ou indiretamente daquilo que você faz. Não é? Então, a gente precisa disso. Mas a gente tem que entender que nosso momento atual, nós estarmos aqui, espíritos encarnados neste plano atualmente, é porque tem uma razão de ser. E essa razão é sairmos melhor do que entramos. Será que nós vamos sair melhor do que nós entramos, Curi? O que você acha? Será? Sim. Olha, ele não precisa nem de microfone, você viu? Exatamente, teoricamente é isso aí mesmo. Você falou tudo, de uma forma bem direta. Não é? E será que nós estamos cuidando disso? Será que nós estamos cuidando daquilo que nós pensamos e da forma como nós agimos, né, em relação a todos os que estão ao nosso redor? Será que nós realmente estamos também sendo responsáveis conosco, com as nossas ações, nossos sentimentos, nossos desejos, nossos anseios, que são normais, né? A gente ter nossos anseios, ter aquela ansiedade, como é que chama aquela ansiedade? Ansiedade natural, não é isso, Luiz? Que todos nós temos. Todos temos uma ansiedade natural, que é normal e é necessária até para a motivação, mas que ela não saia disso, né? Que ela não se torne patológica, que ela não se torne mais uma trava ao seu progresso, mais um problema que você vai trazer para você, no sentido de te bloquear em relação ao seu convívio consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Então eu coloco aqui a nossa ação física, vejam bem, ação física, nossas palavras e o fluxo constante de pensamentos que invadem a nossa mente criam um campo magnético que muitas vezes pode afastar a todos do nosso convívio. E o Espiritismo nos mostra muito isso, né? Nós criamos mesmo barreiras energéticas, muitas vezes, que nos bloqueiam. Até na sala de passe, quando nós estamos aqui aplicando passe, as pessoas que vêm aqui à procura de uma palavra amiga, de
uma melhoria física e espiritual no momento que passam aqui pela Câmara de Passes, tomam água fluidificada para saírem melhor do que entraram. A gente sente às vezes que tem pessoas que estão refratárias àquela emanação de energia, aquela emanação que a gente faz para as pessoas que entram na Câmara de Passe no momento daquela consagração, né? Digamos assim, daquilo que nós estamos vendo aqui hoje, que é a palestra e depois a finalização através do passe, em que nós terminamos de limpar qualquer energia que pode estar bloqueando o fluxo dentro do nosso organismo, físico e espiritual. E aí sim, nós vamos rechaçando a tudo, nós vamos bloqueando a tudo, nós criamos muralhas, nós criamos bloqueios que impedem que venham benefícios de toda e qualquer natureza, seja dos mentores e dos benfeitores espirituais, que são aqueles que sopram muitas vezes aquelas intuições, que foi o que eu falei ali no início, não foi isso? Né? Que ideia brilhante que eu tive, muitas vezes a ideia brilhante que você teve, alguém suspirou no seu ouvido. Esses benfeitores muitas vezes são encarnados também, são amigos que estão ao nosso redor e dão um conselho, falam, nossa, você já parou para pensar que você está trabalhando demais, que você está bebendo demais, comendo demais, dormindo pouco, que você precisa tirar férias. Seu trabalho está maravilhoso, mas você poderia talvez fazer isso, que você tem essa potencialidade e pode melhorar ainda mais. E a gente não escuta, não? E a gente não escuta. E muitas vezes a gente para pensar e fala assim, pô, passou tanto tempo e eu não escutei aquele conselho de um amigo, não escutei o conselho do meu pai, não escutei o conselho do meu irmão, e não fiz a coisa que tinha que ser feita. Não é? Por quê? Porque nós estamos ali naquela roda viva. Não é? Então, vamos pensar que o importante é estar aberto. O importante é, de vez em quando, dar uma parada, uma pausa, seja onde for, em qualquer lugar. Você está ali no trabalho, na maior confusão. Tira 5 minutos, vai para um canto, toma um café, reflete, pensa, faz uma prece. A gente não faz prece. Né? No dia a dia, às vezes a gente está aqui naquela loucura, a gente não faz prece. Faz uma prece com você mesmo, ali quietinho num cantinho, 5 minutinhos. Dá uma reenergizada e volta. Muitas vezes essa parada, essa pausa importante na hora do almoço, seja lá onde for, ela é importante para te fazer se reconectar, se religar com o Criador. Religião, de religare, de religação. E a gente não faz isso, né? A gente só tenta se religar aqui, na casa espírita, de sexta, lá na igreja, de domingo, né? De sexta à noite também, sábado, sei lá, quando no culto evangélico. Legal, tem que participar. Sim, é importante. Mas a gente tem que fazer isso diariamente. Às vezes até na hora do trânsito, está indo no trabalho, aqueles motoboys, né, cruzando a gente, que você tem vontade de já levantar a mão. Não é assim que a gente tem vontade de levantar e falar, não, para. Abstrai, faz uma prece e vai. Né? Tenta se reconectar. Vocês vão ver a diferença. É o escutar o convite diário para a nossa jornada ser melhor. Então, como eu disse, rechaçamos a tudo e a todos por não saber escutar o nosso mundo íntimo, nem o mundo exterior, muitas vezes. Criamos uma barreira com a ação negativa do pensamento. Não é? A gente fica ali, fechado numa muralha, num castelo. Esse castelo tem um fosso enorme, fundo, cheio de crocodilos, sem ponte, e ninguém consegue alcançar. Você teima nas suas convicções, você acredita que as suas verdades, vejam bem, isso é um problema atual da humanidade. A gente acreditar que as nossas verdades são as verdades absolutas para tudo. Ou não é verdade? Que a gente vê aqui o mundo afora com o fluxo de informações, de polarizações das comunidades, das nações, seja lá do que for. Né? Mas o que eu penso é o certo. O que eu acredito é o certo. E os outros estão errados. Será que é isso mesmo? Será que a gente ganha alguma coisa com isso? Será que a gente ganha batendo de frente? Ou será que não é melhor pensar assim? Posso não concordar com o que você diz ou pensa, mas eu respeito. Eu respeito, é o seu ponto de vista. Por que não dialogar a respeito? Por que não dialogar comigo mesmo, conosco? Não é no sentido de tentar entender o outro lado, né? Se posicionar no lugar da outra pessoa e falar por que ela pensa daquele jeito. Onde que ela se situa agora para ela ter... Como ela começou tudo isso, né? Para ela chegar naquele ponto. Então a gente tem que parar um pouquinho e entender
que há uma diversidade nesse mundo afora, que está aí no sentido de nos trazer aprendizado. Aprendizado. A exercitar o espírito de fraternidade. A gente não fala de fraternidade aqui na Casa Espírita. A fraternidade se aplica a partir do momento em que você respeita o espaço do seu semelhante e assim mesmo, criando uma jornada mais serena, mais tranquila. Não é? Eu estou usando essas frases feitas porque elas caem muito bem, não é? É preferível ser feliz do que, Márcio? Do que ter razão. Não é isso? Eu estou preferindo ser feliz ultimamente. Não é? E tem razão, não é? É melhor, gente. Pensa bem. Vai adiantar ficar brigando com o vizinho, vai adiantar ficar brigando com aqueles grupos de WhatsApp. Eu bato muito na tecla dessas redes sociais, gente. Eu adoro, mas acho que tem muita coisa ali que tem que ser revista. Né? Um monte de discussão estéril, sem objetivo nenhum. Um que bloqueia o outro, né, no grupo. É uma maravilha, aqueles grupos de família, né? Aí um fala uma coisa, outro é contra. Um é do Corinthians, outro é do Palmeiras, um é do negativo, outro do positivo, só para não ficar citando nomes aqui, né? E aí vai lá, um bloqueia outro e fica uma discussão, duas pessoas que se gostam e você nem sabe por que você brigou. E depois você fala, poxa vida, né? Por que eu briguei? Para que eu levantei essa bandeira que nem me pertence? Eu estou comprando a briga de outras causas que estão muito além do que eu necessito. Na verdade, o que eu necessito é estar bem comigo. É estar consciente do que eu devo fazer, das atitudes que eu devo tomar a partir de amanhã para melhorar a minha vida. Não adianta ficar reclamando. Não adianta eu ficar fechado naquele castelo e jogando mais crocodilo lá, comprando mais crocodilo e jogando para ninguém passar lá para me resgatar. Porque eu não quero ser resgatado. Eu tenho que querer ser resgatado. E aí a gente volta aqui para a Câmara de Passe. Se você não quer melhorar de verdade, não adianta nem você entrar aqui. Você tem que querer. E querer não é querer é poder, é querer, tem que querer mesmo, e fazer. Não é querer é poder, é querer, tem que ter que fazer. Tem que fazer, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que modificar o seu pensamento. Você tem que mudar toda aquela barreira energética que você criou e que te bloqueou, te engessou. Nem tudo dá certo. Muita coisa dá errado. E a gente se fechar e reclamar e ficar voltando no tempo. Ai, porque me fizeram, porque deixei de fazer, porque me falaram, porque não aconteceu, porque é meu país, porque... Gente, nós estamos aqui agora porque nós devemos estar aqui agora. E nós somos importantes nesse aqui agora, né? A gente pode começar a dar o exemplo. A nossa comunidade pode dar o exemplo, né? A comunidade espírita, a comunidade de onde quer que seja que você esteja fazendo parte, ela pode fazer a diferença. E a união faz a força. Ó, mais uma frase feita aí. Ninguém foge da obrigação, então, de receber novas provas, de necessitar estudá-las e ter de resolvê-las, né, Guilherme? Não é isso? Ninguém foge, não adianta. Quando você acha que agora está tudo legal, acabei a faculdade, montei lá meu escritório, poxa, estou com um capitalzinho aqui para poder investir em alguma coisinha e fazer meu trabalho, agora eu posso casar, construir família, posso construir uma nova família se eu sou divorciado, seja lá o que for, fazer aquela viagem, de repente, bum, aparece um monte de problema. Né? Você fala, agora que estava bom, né? Agora que eu estava na zona de conforto, na verdade, zona de conforto é a zona da preguiça. Né? Porque, na verdade, a hora que você fala, agora eu sou preguiçoso, eu não vou procurar sarna para me coçar. Aí, se você não procura sarna para se coçar, vão te mandar. Vão te mandar. Mas não é porque é um castigo, é porque você precisa. Você precisa para você melhorar. Você se tornar alguém ou algo melhor. Não é? Então a gente recebe muitas vezes essas tarefas assim, esses, vamos dizer assim, é que nem um livro que eu li sobre dominar o tempo, né? E aí você tem assim uma tarefa que é tipo um pântano, né? E aí você tem que drenar o pântano. Então você fala, ó, o pântano tem não sei quantos mililitros de água, tem esse lado que dá para ir com as, como é que chama? Draga, né? Aquele negócio lá que puxa, que aspira, uma draga ali, outra ali, vamos indo. De repente você está lá na metade, quase indo para o fim, aparece um jacaré no meio do pântano. E aí você tem que sair correndo, não é? Porque aquele jacaré não estava previsto dentro do seu processo de drenagem do pântano. E o seu tempo mudou. Aquilo vai levar mais tempo. Você vai ter que pensar como você vai tirar aquele jacaré dali. E a vida é isso. Muitas vezes é o pântano que você está drenando e de repente aparecem uns jacarés e uns jacarés enormes, né?
Né, Márcio? Bem grande, né? Bem grande, né? E aí você fala, gente, e agora? O que eu faço? Né? E aí é a hora que você vai ver a diferença de acordo com como você vem levando a sua vida. Como você está pensando a respeito de tudo que está ao seu redor. Como você convive consigo mesmo no seu dia a dia. O quanto você está se respeitando, respeitando o seu tempo, respeitando a sua mente com os seus pensamentos que muitas vezes estão totalmente desordenados, que você não fez uma prece à noite, não conversou lá com o nosso Criador. Você durante o dia não parou e respirou quando a coisa estava meio confusa, pedindo aquele amparo, aquela conexão que pode te fazer a memória refrescar e vir um monte de ideias novas para você resolver tudo aquilo. E aí quando o jacaré é grande mesmo, você já está tão atrapalhado que fala, agora danou-se, eu não tenho mais o que fazer aqui. Então a mudança é agora. O momento da transformação é exatamente nesse segundo. E se deu tudo errado hoje, amanhã começa de novo. Começa de novo e diferente, faz melhor. Ou vocês não são espíritas? Eu acho que vocês são, né? Ou se não são, estão querendo ser. E se vocês são espíritas, vocês têm que ter em mente que o espírita tem o compromisso consigo mesmo de no dia seguinte ser melhor do que no dia anterior, não é, Luiz? Mesmo que ele tenha tido vários dias que ele foi péssimo. Mas uma hora ele vai ter que melhorar. E você fica se cobrando. Você fica se cobrando. Você fica se cobrando. Ô Marcelo, você é palestrante espírita, você é lá da diretoria do Caritas. Pô, mas você fez aquilo, falou aquilo. Tá tudo errado. Eu falei, mas é por isso que eu tô lá. Por isso que eu tô lá. Não é? Por isso que eu tô lá. Para eu me cobrar mais. Eu olhar para mim e falar, não posso fazer isso. Né? Não é? É fazer aquilo que o João Carlos de Luca, lá no livro dele, num dos livros dele, fala. Você sempre pensar na sua mãe. Que aquilo que você está fazendo, se sua mãe ia aprovar ou não. Se sua mãe olhar aquilo, estivesse olhando aquilo, seja ela desencarnada ou ela esteja aqui, e dissesse, meu filho, que coisa feia. Não faça. Se sua mãe bate palma para aquilo, aprova, faça. É isso aí. Você sempre lembrar da sua mãe. Falar, ai, estou fazendo isso. Se minha mãe ver, ela não vai gostar, ela não iria gostar. Então não faça. É mais ou menos isso. E a gente tem esse compromisso. Que bom é saber, então, que uma existência bem vivida é aquela que nos traga ensinamentos, que nos traga oportunidades de fazer o bem a quem quer que seja, e que, inclusive conosco, né? E que nos mostre caminhos e alternativas para a solução dos nossos problemas. Está aí a vida para isso, repleta de oportunidades. Quando tudo parece sem saída, abre uma portinha, vem uma luz, alguém te estende a mão, toca o telefone. Toca o telefone, eu já tenho exemplos disso na minha própria vida. Aquele dia que eu estava assim lá embaixo, tocou o telefone. E veio uma notícia que me fez pensar diferente. Falei, poxa. Não? Outros exemplos, né? Veio a mãe dos meus filhos, quando nasceu meu primeiro filho, e eu não sabia que ela estava grávida, e trouxe um sapatinho de neném e me deu, toma, parabéns. Isso é uma notícia maravilhosa. Que muda totalmente seu pensamento. Você assume compromissos, né? Fala, agora eu vou ser uma pessoa, né? Melhor do que eu era, porque eu tenho agora um filho. E assim, e outras coisas na vida, né? Isso é um exemplo apenas, dentre muitas outras coisas importantes. Não é? Permita a si mesmo interagir o mundo de forma ativa. A escutar de forma atenta o convite diário para participar do banquete celestial. O banquete do Cristo. Que nos mostra o quanto dependemos uns dos outros. Vamos sentar junto dele. Vamos sentar naquela mesa maravilhosa. Ele sempre está convidando. A gente está ali no meio da confusão, mas a luz está ali para a gente enxergar, para a gente seguir. Sempre tem ali um farolzinho nos orientando. É que a gente está na confusão, né? Está no looping, como eu disse. Vamos respirar. Vamos fazer aquela meditação gostosa que o Luiz... A meditação não, né? A respiração, o relaxamento gostoso que o Luiz faz, às vezes, aqui na hora do passe. Isso dá para fazer durante o dia, em 5 minutinhos que você para quieto, na cadeira, em casa, no sofá, onde quer que você estiver. Aceitando o convite diário de celebração da vida, do poder de estar aqui agora e ter a chance de reciclar e renovar nossas ações, transformaremos essa morada terrestre na antessala do grande banquete. Amor, fraternidade, evolução. Amor, fraternidade e evolução. Nós estamos construindo aqui
o espaço antes do grande banquete. Diariamente, através das nossas lutas e das nossas conquistas, do nosso exemplo e do nosso espírito fraterno, de solidariedade, de dar as mãos, de entender que as pessoas dependem de nós. E eu também dependo delas. Não adianta, eu não sou sozinho, não adianta. Tudo que tem aqui nesse plano depende um do outro, não é? Todo o conforto que eu tenho de tecnologia, a construção da minha casa, foi proveniente do esforço de alguém, da criação de alguém. Alguém criou. Né? Alguém falou, aqui vai ser uma casa, aqui vai ser um bairro. Aí vieram os trabalhadores, os engenheiros, os arquitetos, vieram as pessoas que... Aí vieram as pessoas que forneceram o mobiliário das casas, o conforto, a comida que chega na sua casa, que às vezes você não agradece. Você não pensa, né? De onde veio essa comida? Qual foi o princípio dela ali? Né? Aí você vai pensar ali no agricultor, você vai pensar nas pessoas que transpiraram para aquilo. Claro que as pessoas estão preocupadas também com o seu sustento, mas isso também é sagrado, o que elas te oferecem através do esforço delas. Mesmo que no primeiro momento, obviamente, isso é digno, elas têm o interesse do sustento, do ganho material. Mas o objetivo alcançado é muito importante, nos beneficia e nós podemos devolver isso de alguma forma. Todo mundo tem o seu potencial. Pensem nisso. Se valorizem, construam esse mundo íntimo, mas, vamos dizer assim, harmônico, e que ele possa estar ali visível aos que olham para você e que, vendo você, queiram estar ao seu lado. Isso é legal. Que Deus sempre nos ilumine em nossos recomeços. Como eu disse, a gente erra às vezes, vamos recomeçar toda hora, não tem problema. Com o Cristo ao nosso lado, nos ensinando mais um pouco a criar um mundo melhor. Era essa a mensagem.